Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai continuar nossos estudos da obra Muito Além do Horizonte, de Jean Valjean. Agora aqui na parte número 7. A gente vai começar os estudos do capítulo 9, tá bom? O capítulo 9 é Alternativas do Livre-Arbítrio. Tem? Antes da gente começar o estudo aqui, os recadinhos de todo o vídeo. Por favor, faça a leitura original da obra, tá? Assistir o vídeo não invalida, tá? A leitura original da obra. Se você quiser entender um pouquinho mais por que esse aviso, vai lá na parte 1 do livro, tá bom? No playlist ali, que aí lá eu explico, antes de começar o estudo do livro, eu explico por que esse aviso, tá bom? Aproveite e já deixa o recadinho também. No canal tem as playlists por autor, então se você quiser acompanhar todas as obras que eu estou estudando aqui, está organizado playlist por autor. E o último recadinho é, se você quiser, se você puder, curta, compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixe um comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e passe para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. A gente finalizou no vídeo passado vendo o capítulo número 8, grandes espíritos que vieram trabalhar aqui para a luz, né? Freud, Marx, Engels, Kardec, Darwin, Freud eu falei, né? Tá. E agora a gente vai ver aqui a alternativa do livre-arbítrio. Em 1885, espíritos da luz se reúnem para avaliar o desvio de rota que o espiritismo está tomando. Até hoje, esse hoje, eu marquei aqui que Jean Valjean explica que esse hoje é até o ano 2001, né? Tem espíritas que não aceitam as verdades cósmicas. Tem. Então, a gente vai ver no futuro aqui, tá? Eu não sei qual parte aqui do livro, aqui do vídeo, qual parte que a gente vai ver, mas a gente vai ver no futuro que aí vai ter um capítulo específico sobre o Oriente, sobre o Ocidente, e aí vai ter uma parte específica sobre a revelação cósmica, a revelação espírita, e aí Jean Valjean vai discorrer mais tecendo duras críticas ao movimento espírita, com razão, porque não tem aqui ele vai deixar um spoiler, né? Como é que em 2001 você, inserida no movimento espírita, não vai acreditar em vidas em outros planetas? E se tiver vidas em outros planetas, somente na camada espiritual, né? Eu não vou me delongar muito aqui, porque lá na frente a gente vai estudar com mais enfoque sobre isso, mas é muito importante entender que muita gente no movimento espírita são católicos falidos, católicos reencarnados. Então eles trouxeram para o espiritismo toda aquela lógica do catolicismo, transformando, em vez de focar em Deus, transformando em espíritos em santos dentro do espiritismo. Então Chico Xavier é um santo. Não, Chico Xavier é um espírito muito mais evoluído que nós, que fez um lindíssimo trabalho, mas é um espírito como nós. Não, a gente endeusa ele. Tem Bezerra de Menezes, endeusa ele. Tá aí um preto velho e um caboclo. Ah, não, isso a gente não aceita porque isso é espírito inferior. Inferior? Tem ideia de quem que é um Pai João de Aruanda? Tem ideia de quem que é um Exu de lei? Um tranca-rua? Tem um Exu Marabô? Você tem ideia de quem é esse espírito? Você tem ideia de quem é Maria Mulambo? Vai dizer que é um espírito inferior? É brincadeira isso, né? Então, Jean Valjean vai fazer essa dura crítica com total razão. Por quê? Porque esses espíritos, lembra o que a gente acabou de estudar no vídeo anterior, entende? De que como as trevas trabalharam ativamente para barrar dentro do espiritismo as revelações e as informações dessa expansão cósmica, da revelação cósmica, e se isso tivesse sido entendido, o nosso rumo de evolução planetária teria sido melhor e bem diferente do que foi, né? Então, a gente vê isso claramente. Eu vejo claramente isso. Eu pego, por exemplo, eu vou fazer uma leitura de um livro Chico Xavier. Top. Fácil entendimento. Acessível.
Eu faço a leitura de um Osmar Barbosa, Umbanda. Facilíssimo entendimento. Osmar Barbosa faz livros rápidos de ler, gostosos, que tu dá uma sentadinha rapidinho, assim, tu já lê. Não é muito conhecimento, mas uma linguagem acessível, que todo mundo vai conseguir ler. Não tem assim, palavras rebuscadas, igual às vezes acontece em livros de Chico, tem palavras rebuscadas, uma maneira. Não, todo mundo lê. Tu vai ler o livro Sandra Carneiro, acessibilíssimo. Espírita, entende? Tu vai ler Roger Bottini Paranhos, muito acessível, espírita. Aí tu vai ler um livro, por exemplo, como o Estudo Espírita Avançado. Tem na FEB. Até um trabalho muito bonito que eles fazem de disponibilizar o livro de graça. Entende? Tu pode baixar o PDF e ler. Então tu vai, eu quero os estudos avançados do Espiritismo. Cara, que livro difícil, mano. Não do conhecimento em si, mas tu percebe que ele quer trazer toda essa pegada católica, né? Do catecismo da Igreja Católica, todo estruturado, aí com índice, aí com prefácio, aí tem a leitura, aí uma leitura toda densa, com notas de rodapé, com toda uma bibliografia. E aqui não é uma crítica, não é assim, mas isso tá certo. Sim, é muito importante estar todo dentro de uma estrutura acadêmica, por exemplo, como a gente tem nas ciências do mundo físico aqui, né? A gente vai ler um trabalho acadêmico, ele tem que ter as fontes citadas, tem... Isso é maravilhoso, show. Mas vamos para pensar, se eu quero ter acesso a um conhecimento, eu não tenho que tentar trazê-lo o mais acessível possível? Eu entendo que dentro das academias precise sim ter o rigor acadêmico para se desenvolver uma pesquisa, para desenvolver um artigo, para se desenvolver um estudo de um tema. Perfeito, tem que ser assim. Mas eu tenho que ter este artigo científico todo estruturado na metodologia científica. Perfeito, nota 10. Mas será que a gente também não teria que ter o cara como o Átila Yamarino, por exemplo? Como o canal Olá Ciência, por exemplo? Que vai pegar aquele artigo científico e vai traduzi-lo para ficar acessível? Então, se eu vou ter obras produzidas pela FEB, eu não teria que ter obras mais acessíveis, que todo mundo conseguisse sentar e ler, e não todo esse peso acadêmico da obra que vai haver. Eu fico pensando, se tem pessoas, e é que eu fico a recomendação, um caso real aconteceu comigo, eu emprestei para um amigo o livro da excelente trilogia dos Espíritos de Bem, de Vanderlei de Oliveira, e eu não lembro se era Pai Benedito ou se era o Pai João de Aruanda. Um dos dois. Né? Exu, as leis do karma, as leis do amor e o último, as leis da verdade. E aí ele falou, gente, que livro gostoso de ler, fácil de ler, sentei, entendi. Nossa, top. Se eu tivesse dado para ele um estudo sobre o espiritismo da FEB, eu tinha dropado. Com toda aquela rigorosidade, aquele academicismo. Tem. Então, da onde vem isso? Vem dessa galera aí. Tem. Digo de novo. Importante a gente estudar o espiritismo com esse caráter científico. Kardec nos ensinou isso. Entende? O universalismo crístico, o terceiro pilar, estudar sempre com sabedoria, abertos a novos conhecimentos científicos, filosóficos. Então não é fazer tudo de qualquer jeito. Não é. Muito pelo contrário. Não é fazer tudo da maneira simplificada para que todo mundo entenda. Tipo, então vamos fazer um vídeo de TikTok de 1 minuto? É o que as pessoas entendem. Não é isso. É estudar de maneira séria, rigorosa a espiritualidade. Mas estudando com a mente aberta e falando assim, beleza, eu vou ter esse vídeo de meia hora, por exemplo. Um vídeo grande. Tem pessoas que me criticam, falando, o vídeo é muito grande, meia hora, tinha que fazer um vídeo de 10 minutos. Cara, não dá pra gente se aprofundar aqui. Isso que eu tô pegando recortes. Entende? Não tô estudando a obra na completude. Senão, ia ter vídeo de 3 horas. Mas tudo bem eu fazer por exemplo, um TikTok lá abordando um tema. Uma perguntinha com a resposta meio simplificada. Mas você quer aprofundar mais? Pô, então tem que mergulhar mais. Então a gente pode desmembrar o conhecimento para ficar mais acessível, mantendo o conhecimento master aqui. Mas não fazer tudo ser master para gerar isso como aconteceu. Por que veio a Umbanda para cá? Nós sabemos. Porque o espiritismo foi muito
foi colocado nessa caixinha de superioridade. Então, a maneira de se falar rebuscado e não sei o que afastava o povão. Aí, pô, o objetivo não chegou, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem que ter acesso ao conhecimento. Né? E eu não vou me falar mais, senão vou começar a gente debruçar sobre as críticas, né, do movimento espírita e de movimentos de todas as religiões que não estão querendo expandir as consciências, libertar as pessoas e mantê-las presas nas suas caixinhas. Última observação do capítulo 9 ainda. Ó. Ele vai abordar como às vezes sozinho consegues trabalhar melhor, porque não tem a resistência do coletivo. Né? Minha última observação aqui sobre isso é que Jean Valjean vai nos explicar que Kardec acabou fazendo toda a codificação da doutrina sozinho, porque se fosse uma coisa em coletivo, ia ter dificuldades, resistências, deturpação, aí a coisa... E é como é bizarro que hoje em dia, para você conseguir fazer com que o teu trabalho tenha mais força e mais alcance, ele tem que ser feito sozinho. Entende? Porque se vai se fazer assim, nossa, vamos fazer várias pessoas, aí se desvirtua e a coisa mais dificulta, né? E aí não tem como eu não lembrar, por exemplo, daquele conhecimento de que vários médiuns de uma casa espírita, se um se desvirtua, ele vira pedra de tropeço da casa, né? E aí vem corroborar com o que Jean Valjean vai nos explicar aqui, né? Então tem 5 médiuns na casa, 4 estão certinho, fazendo de forma íntima, estudando, trabalhando com o objetivo de servir a Deus, de ensinar, de ajudar, de conseguir fazer um mundo novo da maneira que ele consegue, com as ferramentas que ele consegue, tendo acesso que ele consegue as coisas. Mas tem um que começa a se desvirtuar, para assim, não, pô, eu quero ficar famoso, eu quero virar o dirigente da casa, eu quero ser reconhecido, quero que as pessoas cheguem, como essa pessoa é um santo na terra, como ele é bom. Abriu brecha para obsessão, desanda tudo, né? É o coletivo dificultando mais do que se fosse o individual, né? Mas aí a espiritualidade vem nos pedir, só para não deixar isso solto, né? Jesus vem nos pedir agora o que? O momento de união. Então pode ser que o trabalho seja feito individual, perfeito. Mas aí eu individual, você individual, outro individual, nós dando as mãos e cada um da sua forma, da sua maneira, mas todos trabalhando, convergindo para esse plano maior de Jesus, dessa união planetária, dessa expansão cósmica, expansão mental, entende? Convergindo todo para o universalismo, né? Então, entende? Não é sozinho do tipo assim, eu vou trabalhar, fazer a minha caixinha aqui, vou criar aqui a minha religião e é só eu que não. É justamente unindo todo mundo, né? Capítulo 10. Capítulo 10 é um capítulo um pouco extenso, tá? Então vamos lá. Chama-se 140 anos decisivos, tá? Em 1850, os mentores espirituais acompanhavam e veem que os planos do alto não foram implementados, principalmente na parte política. Nos próximos 140 anos, diversas famílias espirituais iam trabalhar desesperadamente para evitar o caos espiritual. O karma coletivo vai cair sobre todos. Então qual que é a dinâmica aqui? A espiritualidade está vendo que a coisa tá feia, que é o que a gente viu lá 2 vídeos atrás. Lembra a loucura espiritual? É essa dinâmica aqui. A coisa tá piorando, vai pegar feio, que vai eclodir. 1850 é antes da Primeira Guerra, a gente sabe 1911, Primeira Guerra Mundial. Então a espiritualidade vai trabalhar ativamente, desesperadamente, para quê? Para frear isso. Por quê? Eu estou trabalhando muito para a luz, muito. Nossa, minha vida é 100% isso. Estou fazendo o melhor que eu posso. Só que estoura uma guerra aqui no Brasil. Eu vou ser impactado. Por quê? Porque o karma é coletivo. Não tem como eu não ser impactado de forma nenhuma. Então, por exemplo, eu tenho que fazer a minha missão aqui com as pessoas da minha cidade aqui, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. A estoura uma guerra, o que acontece? Eu não vou pagar um preço que eu não tenha. Então, se eu não tiver que passar por isso, a espiritualidade vai me tirar aqui da minha cidade para mandar para outra. Só que o que acontece? Lá eu vou fazer um outro trabalho. Não vai mais ser com as pessoas que estão aqui. Então você vê, foi impactado. Então sabendo disso, por quê? Porque tem questões coletivas, né?
Sabendo disso, a espiritualidade fala assim, vamos acelerar para quê? Para que não pegue todo mundo. Como aconteceu, uma guerra mundial impacta o mundo inteiro. Tem países que se impactam mais, outros impactam menos, mas todos são impactados. Não tem ninguém que não é impactado por isso, né? Depois de 1990, começariam os preparativos para a reintegração. Reintegração cósmica, né? Que é o levante desses conhecimentos novos que estão chegando para nós. Espíritos de luz ficariam felizes e os trevosos seriam exilados. Quanto maior o caos, mais atrasa a vinda de Jesus. Por isso se criou a noção de apocalipse com medo e sofrimento. Entende? Então, aqui vai justamente trazer esse conhecimento para nós. Por que os trevosos trazem essa visão do apocalipse com tanto medo? Ah, meu Deus do céu. Nossa, eu já escutei que vai ter os 3 dias de escuridão, que aí todas as casas vai ficar sem energia elétrica, sem luz. Se tiver uma vela acesa, os espíritos trevosos vão saber, vão entrar e vão dizimar todo mundo. E você vai estar fechado dentro de casa escutando todas aquelas gritarias e aquelas coisas. Pra quê? Pra que gerar esse medo? Por quê? Pra barrar, pra ter medo disso. Porque o que é o apocalipse? Revelações, é a época da revelação, que é o que está acontecendo. Olha quantos escândalos de grandes pessoas poderosíssimas que achavam intocável tá vindo à tona. Um momento de revelação. Tem? E aí Jean Valjean vai explicar, quando vier esse conhecimento da revelação cósmica, quem for da luz vai ficar extremamente feliz, porque vai dizer, show de bola, esse mundo velho aqui morrendo, alegria. E quem for negativo vai ficar triste, por quê? Porque vai ser degradado. E tem que ser, porque já está tendo 200 mil chances. Se não estão aceitando, chega um momento de, cara, chega, porque senão nunca vai se evoluir. E é uma trama das trevas, é dificultar e arrastar isso o máximo que eles podem. Pra quê? Pra ficar aqui explorando no bem bom o máximo que pode, porque vão ser degradados, vão para um lugar muito pior. Tem? Então, a chegada desse conhecimento da revelação cósmica é justamente esse negócio, acabou o tempo agora. Tem? Já estamos aqui no 45 minutos, 2 minutos de prorrogação, a gente está falando no minuto e 57 da prorrogação já. Então é iminência de acabar isso. Graças a Deus, acabar esse mundo de tanta maldade, né? Mas nós vamos estudar isso mais para frente com mais detalhe. Como não havia um grande plano organizado, foi organizado em algumas frentes. O espiritismo, teosofia, obras mediúnicas, por Rochester, Ramatiz e outros. A tentativa de trazer grandes espíritos de fora, ainda no século XX, não seria mais possível. Então o que aconteceu? Nesse momento aqui, né? A gente não tinha vibração para que viesse esses irmãos espaciais e eles trouxessem as obras publicamente, né? Então, como não se tinha essa organização, porque não se tinha essa vibração para tal, o que foi acontecer? Então vamos trazer com a galera daqui. Então a gente sabe, por exemplo, que tem vários pretos velhos que não são pretos velhos. Eles usam essa roupagem, mas eles são irmãos espaciais. Mas eu tive que vir com a roupagem de Pai João de Aruanda, por exemplo. Sim, porque se ele viesse com eu sou um espírito de Sírios, a galera não ia acreditar, não ia aceitar. Então ele veio com essa roupagem de preto velho, brasileiro, falando simplesinho, para quê? Para trazer essa mensagem de fazer a obra. Bem, então é isso daí. E aí fica interessante para nós aqui, né, que foi utilizado à frente do espiritismo. Aqui nós estamos falando aqui do Brasil, né? Aí Chico Xavier e tantos outros grandes médiuns trazendo psicografias para nós, como a teosofia, que junta essa questão ocultista, espiritualista com a questão da filosofia, né? Aí me vem na mente um grande expoente como Helena Blavatsky, né? E tantos outros, como Ramatiz, que fez um trabalho lindíssimo, com Ercílio Mais, né? Rochester, que só li um livro dele até hoje, que é sobre um livro que vai falar sobre a Revolução Russa, mas, para ser sincero, não gostei muito do livro, achei que foi muito preso aos personagens em si, em vez de ficar preso na questão espiritual do que estava acontecendo, né? Mas são conhecimentos vindo aí para nós, né? 2 grandes movimentos trevosos se iniciavam: a Revolução Bolchevique e a Primeira Guerra Mundial, né? Então a Revolução Bolchevique estoura lá na Rússia, justamente para deturpar
toda a questão do comunismo, então pega-se tudo que Marx ensinou, se deturpa para quê? Para se matar aquilo ali e aquilo não ganhar força. A gente vê até hoje, como eu comentei no vídeo anterior, que comunismo para algumas pessoas é um xingamento. E a Primeira Guerra Mundial, que é toda aquela tentativa da luz de frear aquela loucurada, aquela doença e toda aquela dificuldade na psicosfera, não deu êxito porque a humanidade aqui não comprou, não se melhorou, não se reformou, não buscou viver os valores do Cristo, viver os valores do mundo que estava sendo assassinado, e aí, pof, estoura a Primeira Guerra Mundial. Se tivesse dado certo o planejamento da luz, nada disso teria acontecido. E nos dizem que não teríamos ideia do que teria de bom acontecido ainda no século XX. Né? No final do século XIX para o XX, nós tínhamos duas opções. Primeira, trabalho da luz dar errado, e aí moléstias e sofrimentos para toda a humanidade. Ou a segunda, que era a luz emplacar, e aí durante o século XX seria desarmado esta bomba do sofrimento e evitaríamos tanta dor. Entende? A gente sabe que deu a primeira, né? Estourou a Primeira Guerra Mundial e tantas outras coisas que aconteceram. Aí, nessa parte, John Vavelan vai nos explicar, ele vai falar muito sobre a questão das profecias, né? E aí que eu vou explicar um pouquinho para vocês da maneira que eu consigo. O que é uma profecia? A profecia é você ter a mediunidade, e aí Deus, ele faz isso, né? Ele não age no escuro, ele não age sem saber. Ele vai avisando, então ele vai utilizando os profetas para isso, para dizer, ó, gente. E aí John Vaillant gosta de explicar isso bastante, eu vou copiar esse ensinamento dele, esse exemplo dele, porque eu acho que fica muito fácil a gente entender. Tu tá em cima da montanha, e aí tu tá vendo que se tu seguir esse caminho aqui, vai ter um tigre escondido ali. Então você em cima da montanha, você avisa pra aquela pessoa que tá andando, ó, cara, desvia, se tu seguir nesse caminho, vai ter um tigre que vai te pegar ali. Só que a pessoa não acredita, fala, tem um tigre, pá, não acredito, não aceito, e aí tu avisa. Avisa uma vez, avisa duas, avisa três. Isso é as profecias. Isso é Deus falando, ó, não existe uma questão de que é imutável, que o nosso... Tem pessoas que acreditam que o destino já está escrito, que você não muda a tua vida. Não caia nisso, é uma armadilha dos trevosos. Você tem total controle sobre a tua vida, você tem um livre-arbítrio. Só que se você não escuta as profecias, se agora, nesse momento, a espiritualidade da luz se levanta com toda a força para dizer, cara, faça a sua reforma íntima, trabalhe para se evoluir moralmente, para ser uma pessoa melhor, para viver o amor, para viver o conhecimento espiritual, para ver o conhecimento filosófico, para ver o conhecimento científico, para evoluir como pessoa. Tem que sair desse mundo de ficar preocupado só com as coisas da matéria, com as paixões da carne, sabe? E além disso, aprender mais. Você não aceita, é teu livre-arbítrio. Porque o destino não está escrito na pedra. Você tem o teu plano encarnatório, mas você tem as escolhas, você vai cumpri-lo muito além do que tu planejou, ou você vai cumprir muito abaixo. Tem? Então é a mesma coisa da profecia. Você tá avisando, ó, segue lá que o leão vai te comer. Tem? Então a galera tava se erguendo, falando, cara, a gente tem que parar com guerra, tem que parar com isso. O pessoal não comprou, não aceitou. Vai estourar a guerra. Paciência. Tem? E não é porque a coisa é imutável, é porque é a decisão do coletivo. Tem? E o livre-arbítrio é respeitado. Entende? Então, é muito importante a gente entender que vai ter profecias que vêm justamente para quê? Para nos preparar do que está acontecendo. Como nós temos agora. Nós estamos... A gente sabe que foi em 2024 ou foi 25, agora eu não vou lembrar. A gente chegou no ápice da transição planetária. Então a transição planetária está acontecendo desde os anos 50 lá, né? Poft, 2024 ou 25, fico devendo aqui a exatidão. Chegamos no ápice da transição. Agora nós vamos ficar na transição não sei quanto tempo. E depois nós vamos começar a cair pro mundo regenerado. Entende? Então, nós estamos no ápice disso. Deus está falando, tantas obras da luz estão falando. Tantas obras da luz se levantando para trazer o universalismo, para trazer o conhecimento espiritual. Tu acha que você é à toa? Tu acha que você é baboseira? Não.
Isso é as profecias, é Deus falando, ó, é preparar para o mundo novo, hein? Preparar para o mundo novo. E aí vem o teu livre-arbítrio individual, você, meu irmão, minha irmã que me assiste, de pensar assim, pô, mas que mundo que eu quero viver? Porque você tem esse livre-arbítrio. Que mundo? Aí você fala, pô, mas tem tantas obras falando sobre universalismo, sobre as questões cósmicas. Pô, tantas obras se erguendo para trazer a podridão e trazer verdades que estavam escondidas sobre questões aqui do mundo físico mesmo. Como o sistema político, o sistema econômico, o sistema educacional. E aí, que mundo que você quer viver? Aí é uma questão de decisão. E aí não dá para você chegar e falar, mas eu não sabia que existiam estruturas de poder arquitetada pelos trevosos para manter as pessoas exploradas. Não sabia. Olha quantas coisas estão sendo faladas. Mas eu não acreditei porque as pessoas normalizavam. Tudo bem, é a tua escolha. Mas o conhecimento está aí. Tem? Então essa é a importância da profecia para nós. De olhar como aconteceu lá atrás. Enoque falava, vai vir... Enoque foi o primeiro profeta. Ele falava, vai vir um cara de muita luz para libertar esse mundo, que era Jesus. Né? Talvez não era nessa linguajar, mas era esse conhecimento. Aí esse cara, até parece. Não, mas o conhecimento tá lá. Ele já estava avisando lá atrás, com muita antecedência. Imagina quantas encarnações tu não teve. E aí aquele conhecimento Enoque chegava, tu até parece que vai chegar, imagina. E chegou Jesus. Hoje nós temos esse conhecimento que João o Evangelista já falou lá atrás. Vai daqui antes de eu morrer, Jesus vai voltar. Só que quer se morrer? É ele sair da terra. Tem? Ele já teve várias encarnações. Chico Xavier, se você não sabe, João Evangelista foi a encarnação, uma encarnação depois dele, ou uma famosa depois dele, foi Francisco de Assis. Outra encarnação dele depois, Chico Xavier. E ele está no plano espiritual. Entende? E aí? Jesus vai voltar. E vai voltar na surdina. Mas significa que Jesus foi embora? Não, Jesus está aqui conosco, mas ele vai voltar aqui no plano físico para acabar de vez com isso daqui, dizer, acabou, nós vamos estudar lá na frente, esse momento do retorno. Não vou dar muito spoiler, tá? O retorno no plano físico, porque ele continua e nunca nos abandonou no plano espiritual, entende? Então, é muito importante entender isso. É uma profecia. E vai acontecer. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos escutar e dizer, Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar para quê? Ele vai voltar porque é transição planetária para um mundo melhor. O que eu tenho que fazer para eu me habilitar para ver esse mundo melhor? Como é que eu ajudo a construir esse mundo melhor? Né? Entende? Então é isso daí. Aí, João Valan vai nos explicar que problemas daqui da Terra, do plano físico, somos nós que temos que resolver. Entende? Não é os irmãos espaciais. Nós fizemos uma cagada, nós vamos resolver. Então não é essa coisa como tem gente infantil que fica pensando, não, mas quando Jesus voltar, Jesus resolve. Não. Jesus não vai resolver, não. Se tu tem o teu BO, tu tem que pagar o teu BO, cara. Não é Jesus que vai pagar o BO pra ti. Ele pode te ajudar, com certeza ajuda. Ele pode até por misericórdia de Deus falar assim, tu tem 10 mil de BO, de dívida. Se tu fizer essa missão aqui, com 5 mil tu quita a tua dívida, eu abato na metade. Mas tu vai ter que pagar aquela dívida. Não é ninguém que vai pagar a dívida por ti. Não seria nem um pouco justo. Como é que a lei do karma ia ser correta se eu faço um BO e é outro que paga por mim? Que justiça quer ter nisso? Nenhuma. Entende? E aí, João Valan vai nos dizer que nesses 140 anos decisivos, nós tivemos trabalhos da luz que vieram para ajudar essa humanidade. Né? Um deles é o Espiritismo, né? Que ajuda aqui e ajuda do lado de lá, levando tratamentos. Então, às vezes, você se abriu ao conhecimento do Espiritismo, entendeu, aprendeu coisas, mas às vezes tu não quitou todas as suas dívidas. Mas tu quitou 10% do teu plano encarnatório, por exemplo. Para quitar 100 dívidas, tu quitou 10. Mas tu já chegou no plano espiritual um pouco melhor, já ajuda também. Por quê? Porque tu não tá no nível... Se tu não tivesse aberto o Espiritismo, por exemplo, capaz de nem ter quitado aquelas 10 e ter desencarnado com mais 100 dívidas. Então ele vai ter 200 dívidas em vez de 100. Então já te ajuda aqui a quitar um pouco disso. Outra ajuda veio, tem uma ajuda singular de Gandhi em semear a paz. João Valan vai dizer que o momento que Gandhi estava aqui encarnado, ele ajudou muito energeticamente.
E a sua presença aqui encarnado ajudou demais. Coisa que a gente nem tem ideia. Tem só pelo fato dele estar aqui. De uma maneira muito potencializada, mas foi como foi Jesus. Jesus chegava na cidade e não se tinha mais briga, por exemplo. Tinha cidade que estava guerreando, Jesus chegava, não, vamos parar a guerra. Por quê? Ah, não sei, hoje eu não tô afim. Vamos pegar um dia de folga da guerra. Porque só da presença de Jesus, tamanho nível do amor que ele emanava, da luz que ele emanava, apaziguava. Gandhi, numa escala menor, mas fez a mesma coisa, trazendo a paz para nós aqui na Terra. Lembrando que isso é planetário, isso não é só lá na Índia. Planetário. Terceira, focos de esclarecimento através da mediunidade. Então, obras levantadas, por exemplo, como Chico Xavier, Divaldo Franco e outros médios. Né? Agora a gente tem no YouTube muitas obras da luz se erguendo, estão trabalhando para esse objetivo aqui. Ah, Cris, mas não é 140 anos depois, é, sei lá, 200 anos depois. Tudo bem, mas estão trabalhando para esse objetivo. Né? De obras que trazendo conhecimento para nós. Né? Quarto, trabalho, frente de trabalho que ajuda, né? Trabalhadores anônimos se reformando e ajudando a melhorar as energias. Então, às vezes tem aquele cara que ele não vai ter nenhum trabalho, não vai trabalhar no centro espírita, não vai trabalhar na igreja católica, não vai trabalhar nada. Mas ele está trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Fala assim, cara, eu quero me tornar melhor. Naturalmente ele começa a vibrar em energias melhores que ajudam o coletivo. Entende? Porque ele não está mais vibrando no ódio, ele está vibrando no amor. Agora, não, pô, quero me tornar uma pessoa melhor. Está ajudando, né? E é uma pessoa que tu nunca nem vai saber, mas o cara ali, o padeiro lá, ele deixou de ser um cara vibrando no ódio e passou a ser um cara mais calmo, mais tranquilo, sem querer resolver tudo na base da porrada. Começou a melhorar, por mais que seja, mas só ele, mas ele melhora, estamos todos ligados. Então se ele está se melhorando, ele ajuda o coletivo também de alguma forma. Quinto, trabalhos como o de Satya Sai Baba, na Índia. Tem. E aí João Vaillant vai nos dizer que no futuro nós entenderemos o trabalho que Satya Sai Baba fez na Índia. Eu sei que Sai Baba foi um último avatar que parece de Shiva. Não sei no detalhe, preciso estudar mais sobre ele, tá? Mas João Vaillant fala bastante dele. E como esse último grande avatar que esteve encarnado aqui entre nós. Mas de novo, eu não sei no detalhe, tá? 6. Trabalho feito pelo Papa Paulo João II, entende? Que mesmo com o peso do Vaticano nas costas dele, ele interferiu na geopolítica mundial pela luz. Entende? Então o trabalho que o Papa João Paulo II fez dentro da Igreja Católica, tendo toda aquela estrutura da Igreja Católica engessada, briga de poder, mantendo a galera presa, mas ele trabalhou para a luz lá, interferindo e ajudando questões de geopolítica, de paz. Né? Então olha que bacana. Dentro da Igreja Católica teve, aqui especificamente dentro de 140 anos, uma figura importantíssima ajudando a frear alguns movimentos trevosos. Né? E a sétima frente, que foi cessar um futuro caos planetário, ajudou Ronald Reagan e Michael Gorbachev. Aí aqui eu fazendo uma ponderação minha, tá? Caso você não saiba, né? Ronald Reagan e Gorbachev foi o presidente americano, Reagan, e Gorbachev foi o presidente, primeiro-ministro lá russo, na época da Guerra Fria, tá? João Vaillant não vai explicar com mais detalhes por que o trabalho deles dois, neste momento de 140 anos, né, pós-Segunda Guerra Mundial, por que esse trabalho foi da luz. Meu conhecimento é que a Segunda Guerra foi um momento de muita tensão, onde se tinha o medo de fazer alguma coisa para ele eclodir uma terceira guerra, mas se tinha todo aquele trabalho de um tentando difundir a visão comunista deturpada e o outro tentando difundir a visão maldita do capitalismo. E aí se tinha toda essa tensão de, não, esse país aqui é comunista, não, esse aqui é pra frente, não, vai jogar uma bomba aqui, e toda essa tensão. Mas, e aí de novo, aqui é uma interpretação minha, tá? O João Vaillant só falou isso, ponto. Ele não entrou nos detalhes. Mas eu entendo que quando eles trabalharam para defender os interesses deles, eles não trabalharam ativamente para corroborar uma eclosão de uma nova guerra, que aí seria uma terceira guerra mundial. Quando eles trabalharam para manter essa tensão, por mais bizarro que possa parecer,
Mas assim, estou trabalhando para manter essa tensão dessa Guerra Fria, essa tensão política, né? Eles estão trabalhando para aquele objetivo de Jesus, né? Que teve a reunião nos anos 50, que Jesus falou, se em 50 anos não estourarmos mais uma guerra mundial, mais uma ogiva nuclear sendo usada, vamos iniciar a regeneração. E de fato aconteceu. Entende? Então eu não sei se isso daí não foi o quê? Eles trabalhando para isso, para ter esse freio. Então, obviamente, imagino que deveria ser uma fase muito ruim de se viver, né? Porque toda essa briga, toda essa coisa, e o capitalismo ganhando força, e entende? O comunismo deturpado também ganhando força e tendo toda essa tensão, e essa coisa de, meu Deus, e vai acontecer o quê? Ah não, agora pegaram Cuba, agora não sei o quê. Sabe? Devia ter sido horrível, mas isso foi muito melhor do que efetivamente eles terem subido o tom e aí ter estourado uma guerra. E aí, tchau. A gente sabia que game over para essa humanidade. É degredo total e deu. Né? Mas digo de novo, vou falar pela terceira vez. Essa é uma interpretação que eu tive. Tá? O livro Jean Valjean e Espiritualidade não entraram no detalhe disso. Tá? Que eu até marquei aqui na minha observação. Ó, que eu entendi que a Guerra Fria ajudou a não ter algo ainda pior. Tá? Passados 140 anos, o pior foi evitado globalmente, né? Mas os impactos coletivos será inevitável pelo modo de vida no século 21, 22 e 23. Tem. E aqui eu interpreto o quê? Beleza, a gente conseguiu, espiritualidade maior, os trabalhadores conseguiram evitar algo pior, mas nós vamos colher nos 3 séculos vindouros isso. Por quê? Vamos olhar hoje. Qual é a questão ambiental? Essa questão ambiental vai se resolver em um ano? Se a gente repensar nosso estilo de vida, em um ano a gente resolve isso? Não. O aquecimento global está aí já. Não é mais, mas é que vai acontecer. Não, ele já aconteceu. Não sei na tua cidade, mas na minha aqui, cada verão tá cada vez pior. Tem cada vez pior. Esse verão 2026, muito pior que o do ano passado, mas muito pior do que o do ano passado. O que é isso? Aquecimento global. Mas agora a gente tá buscando se tornar uma pessoa melhor. Sim, mas o aquecimento tá aí. Mas se a gente plantar mais árvore, a gente melhora. Sim, quantos anos demora para uma árvore para crescer? Então não vai ser uma coisa que vai resolver em 5 minutos. Não, mas quando os espaciais aparecerem, resolve. Mas nós temos nosso biel para resolver. Eles não vão vir aqui acabar com a transição planetária. Com o aquecimento global. Não fomos nós que fizemos essa cagada. Nós temos que resolver. Então, olha essa questão aí de que o pior foi, mas olha a dinâmica. Vamos pensar na questão da economia. O capitalismo vai cair, isso é um fato. Cris, eu não concordo contigo. Tudo bem. Mas é um fato. Não tem como nós termos um mundo novo com um sistema econômico que é baseado na exploração. Que não é baseado no olhar humano, no olhar coletivo. É baseado no olhar da ganância, do lucro de uma minoria em detrimento da maioria. E dentro dessa maioria estamos a maioria humana e a maioria meio ambiente também. Entende? Não se tem como a gente construir um mundo melhor com um sistema econômico desse. É impossível, não dá. Se o lucro é o Deus na Terra, como é que nós vamos construir um mundo melhor? Não dá. É um fato que esse sistema vai ruir. Só que vai ruir quando? E quanto que vai ser o sofrimento econômico até se cair de vez e aí vir um novo? É aqui, ó, século 21, 22, 23. Tem? Só para dar alguns exemplos, né? Aí, observação ainda aqui, ó. Ainda no século XIX, a espiritualidade trouxe o aviso no livro A Gênese, capítulo 28, os tempos são chegados. Tem? Aí fica a recomendação para vocês. Se quiser saber, que aviso é esse? O que falou? Faça a leitura da obra do livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 28, os tempos são chegados. Né? E a minha última observação deste capítulo, a gente finaliza o capítulo, estouramos de novo 30 minutos, me desculpa, mas a gente finalizar aqui o estudo do capítulo, que vai falar que a teosofia trouxe também conhecimentos transcendentais. Né? Como eu já tinha comentado lá atrás, a teosofia veio trazer esse conhecimento, unindo a filosofia com o conhecimento espiritualista e ocultista, para justamente abrir
essa vertente de um conhecimento espiritual maior, né? Entende? Aí foi um movimento que deu esse passo para não ficar nessas caixinhas, né? De católico, umbandista, espírita, não, tem a teosofia. Opa, então a gente já começa a olhar uma coisa mais macro. Então a espiritualidade aqui está conversando com a filosofia, ó, os dois conversam, ó, e isso, os dois conversam, não é mundinho isolado, né? E é isso daí, gente. Finalizamos o estudo do capítulo 10. Semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente vai fazer o estudo do capítulo número 11, tá bom? Muito obrigado por terem me escutado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.